Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gans, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Descobrindo a TM10. E bom pessoal, nesse episódio a gente tem bastante coisinhas pequenas pra fazer e um objetivo maior pra fazer também. Hoje a gente vai finalmente atrás de um dos itens mais roubados para o início de jogatina, pois ele vai nos ajudar a ter minérios, todos os minérios de forma automática, aliás, ao menos os principais minérios que a gente consegue nessa altura do campeonato. Mas antes de tudo, eu queria dar uma arrumada, a gente tá começando a ficar muito bagunçada essa nossa central aqui, não vou nem chamar isso de base. E para isso a gente vai fazer 3 itens que já estão ali na minha hotbar, eu já fiz na realidade, que é o Schemic Cannon, não sei pronunciar isso aqui, a Schematic Table e uma Schematic. Bom, lá em um outro mundo meu, eu fiz uma construção como uma espécie de estação de energia, porque eu já quero começar a decorar aqui o nosso mapa e eu vou começar com a nossa estação do Gás Burning, que a gente fez no último episódio. Então esses 3 itens que estão aqui na minha hotbar são do Create, a gente não explorou muito ainda o Create. Aliás, a gente fez um item, a gente fez o Sour para pegar algumas madeiras. Os crafts dele é bem simplesinho, a gente basicamente precisa de pedra e iron, e a mesma coisa aqui para a Schematic Table. Bom, depois de posicionar eles um no ladinho do outro, a gente tem que puxar uma Schematic. Eu fiz isso lá no meu mundo criativo, para isso a gente precisa dessa Empty Schematic. Com ela, ao colocar aqui no nosso Schematic Table, ela vai reconhecer as Schematic que você tem salva. No caso, eu só tenho essa aqui, que é a Gas Burn State, que foi a que eu fiz lá no meu mapinha criativo. E aí, a gente colocando aqui, dando o check, ela vai criar uma Schematic pra gente. E eu já posicionei ela aqui, que é basicamente a construção que a gente vai querer trazer, né? Então, a gente pode entrar pra dar uma olhada se tá cobrindo tudo. Eu já fiz com as medidas certinho, né? Eu mesmo criei, então eu consegui fazer a medida. Mas a gente vê aqui que ela já começa a comer parte aqui da nossa geração de por lava, né? Então, a gente vai ter que destruir essa parte aqui. Não só isso, mas quando a gente coloca um livro vazio aqui, tá? Pode ser um livro, ele fala ali, né? Um livro ou um clipboard. Ele dá pra gente a lista de materiais que a gente precisa. No caso aqui, eu fiz, como eu falei, baseado em diorito, porque é a farm que a gente tem. Alguns outros tipos de diorito e basalto. Então, e Factory Block também. Então, basicamente, eu fiz ela baseada nos itens que a gente já tem farm, que eu falei pra vocês. Com essa listinha, o que a gente precisa agora é só pegar esses itens e colocar no barril ao lado. Eu vou mostrar pra vocês ali que ele vai passar, que ele vai dar pra gente o checklist, né? Conforme a gente for completando essa listinha aqui. Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Então, como funciona? Como eu falei, a gente precisa colocar aqui qualquer inventário do lado. No caso, eu escolhi um barrel. E você precisa colocar os itens que tá pedindo naquela lista. Então, quando a gente colocar aqui a lista novamente, ele vai atualizar o nosso buck. E aí, ele vai dar aqui como concluído o Diorita Tiles, que foi o que eu coloquei aqui por enquanto. Então, a minha missão agora é só pegar todo o resto dos itens que estão faltando aqui. Bom, pessoal, agora o próximo passo, eu já dei uma limpa aqui. Eu também já coloquei todos os blocos que a gente precisa. Bom, pessoal, se a gente atualizar aqui agora a nossa lista de materiais, a gente vai notar aqui que faltou só o Grey Garage Door, mas eu já tenho outras Garage Door aqui, é só porque eu não vou fazer a Grey, vou fazer essa Silver mesmo. E aí ele só vai ficar faltando agora aqui Gunpowder, né? Faltando pólvora. E, bom, eu não tenho tantas aqui porque os Creepers estão fugindo de mim por conta dessa nossa botinha aqui. Mas tem uma forma bem fácil de fazer ela aqui com o Crusher, que é só colocar Flint dentro do Crusher. E pra gente conseguir o Flint, se a gente colocar Gravel dentro de uma Enrichment Chamber, a gente consegue diretamente o Flint. Então já vamos colocar aqui alguns pra fazer Flint pra gente. Não é muita pólvora que precisa aqui, então eu vou deixar fazendo somente alguns. Se começar a faltar, aí eu faço mais pólvora e coloco lá no nosso canhão. Então aqui no Crusher, agora é só a gente colocar esse Flint e ele vai começar a fazer pólvora pra gente. Assim a gente não precisa matar nenhum Creeper. Pessoal, é só a gente colocar aqui a nossa pólvora no mesmo barril que ele vai utilizar e ele já reconhece também a pólvora. Então aqui, ó, ele tá dizendo que ele tem 400 shots ali, né? Outra coisa que é bem importante a gente ver é essa parte de configuração aqui. Principalmente essa parte. Se a gente apertar com Shift ali, a gente vai perceber que ele vai dar replace, né? Ele vai substituir blocos sólidos na área que ele estiver trabalhando, se na schematic contém qualquer bloco naquela location. Isso é importante porque esse outro aqui, se a gente tiver, que é o with empty, ele vai substituir com ar, ou seja, ele vai remover os blocos que estiverem naquela área, e como a gente já tem toda uma farm aqui funcionando, se a gente colocasse, ele iria destruir essa nossa farmzinha. Então é importante, e eu espero que eu esteja certo do que eu tô falando também, que eu nunca fiz isso antes. E agora, se tu tiver certo, quando eu apertar o play aqui, ele vai começar a colocar os blocos em seu devido lugar. E aí, pra gente aumentar a velocidade dele aqui, a gente pode vir aqui nas configurações do Create, aqui em Gameplay Settings, aqui na parte Schematic. Daí aqui na parte do Schematic Cannon, que é o nosso canhão, a gente pode diminuir esse delay aqui dele. Então, ó, Schematic Shot por Gunpowder, ou seja, 400 para cada uma Gunpowder, e Schemation Delay, a gente pode colocar aqui salvar, e agora ele vai estar bem mais rápido. E agora é só a gente esperar aqui esse cara terminar a construção.
E dessa forma, pessoal, nosso canhãozão já terminou aqui. Obviamente isso aqui agora vai estar parando de funcionar, porque, bom, basicamente os cabos que a gente tinha aqui embaixo foram substituídos. Eu não sei se o canhão ele guarda aqui as coisas que foram substituídas. Aparentemente não, você perde, né, as coisas. Então a gente vai ter que substituir esses cabos. Outra coisa que ficou faltando ali, né, foi a porta, né, que a gente falou. No caso aqui, o nosso portão. Vamos só colocar. A nossa SNED, ela também foi substituída. Então agora a gente vai ter que ir vendo esses pontos que foram substituídos aqui e colocar novamente. Já fiz tudo aqui, pessoal. Na realidade, poucos cabos tinham sido destruídos. Acredito que tá tudo funcionando. Eu vou ligar aqui a nossa fornalha zona de volta. E aí a gente consegue visualizar. Ah lá, eu já coloquei ela na ligação que tava lá do outro lado. E já tá funcionando aqui novamente o nosso gas burn. Já tá gerando mais eletricidade, armazenando. Então tudo tá funcionando normalmente, não tem perigo. E aí, pessoal, a gente pode finalmente tirar aquele gerador por calor que a gente tinha aqui e também aquelas turbinas eólicas que estavam voando. Essas máquinas, elas ainda precisam de algum lugar. Por enquanto, eu não planejei nenhuma fábrica. Provavelmente vai ser bem maior a fábrica que vai ter todas as máquinas do mecanismo. Eu vou achar um lugarzinho temporário para elas depois e aí a gente pensa numa outra fábrica maior. Mas eu acho que ficou bem bonitinho. Deixa eu tirar aqui Eu achei que ficou bem bonitinho, pessoal, aqui. Então, e tá funcional também. Então, dentro aqui ainda tá funcionando. Pera aí que a gente tem que voltar isso aqui a funcionar com a SNED, na realidade. Mas a construção em si ficou bem legalzinha. Um outro objetivo secundário que eu preparei aqui pra gente nesse vídeo é que, bom, não tá ficando nada legal, até mesmo pra gente resolver isso aqui, esse monte de cabo, esse emaranhado de cabo passando de um lado pro outro, né? Então eu quero a gente já ter uma solução de cabo wireless. A gente quer passar energia sem precisar de cabos. Pra isso tem um mod muito legal, que é o Flux Network. Esse modzinho tem poucos blocos, mas também é muito forte, porque a gente consegue criar networks, né? Criar redes de energia e acessar elas via Wi-Fi. Então, para a maioria deles, a gente vai precisar provavelmente de Enderpeel, e aí eu já atualizei esse nosso villagerzinho aqui pra gente ter Enderpeel. Agora a gente consegue trabalhar um pouco com o mod. Outra coisa que a gente vai precisar para ele é desses Flux Core, e nele vai ali o Eye of End, então a gente vai precisar ir no Ender atrás de Blaze Pounder. Eu vou tentar já pegar um mob spawn de Blazer também, pra gente ter uma pequena farm de Blazer, já que a gente vai precisar bastante. Bom, se vocês estão acompanhando a série, vocês sabem que o meu Nether é bem tenebroso. E bom, pessoal, como eu vou ter que ir lá na fortaleza do Nether pra achar os Blazer, e eu vou fazer um método que a gente possa voar. Isso mesmo, acho que dá pra gente fazer uma jetpack bem básica do próprio mecanismo pra gente conseguir voar e assim correr menos perigo lá no Nether. Se a gente digitar aqui mecanismo jetpack, a gente vai ver que na realidade ela é bem simples. A gente só precisa de Tin Ingot e vários dos itens que vocês já conhecem por conta do último vídeo, né? Eu já tô aqui com alguns Tin, eu vou multiplicar eles. Com o Tin Ingot em mãos, a gente consegue agora construir a nossa jetpack. Outro item que é bem importante também é essa Free Runner aqui. A Free Runner, ela impede a gente de tomar dano de queda. Como a gente vai estar voando, seria legal a gente ter esse cara. Na realidade, eu tava vendo o Armored aqui, né, que vai com o Steam Block. O que a gente quer é só o Free Runner normal, ele é mais baratinho. Essa aqui sim a gente consegue fazer, pessoal. Agora, a gente precisa carregar elas. Se a gente ver ali, a Free Runner, ela vai com energia mesmo, mas a Jetpack precisa de outra coisa para carregá-la. Se a gente vier aqui na aba dela, no mecanismo, a gente vai ver que ela precisa de hidrogênio para funcionar. E a gente já tem uma maquinazinha aqui que dá hidrogênio, que é exatamente a nossa Electronic Separator que a gente fez no episódio passado. Então só a gente colocar aqui, ela vai começar ali a carregar a nossa Jetpack. Já para Free Runner, a gente precisa de energia, então vamos colocar no nosso Magna Cube aqui. Ele também tem essa propriedade de carregar os itens. Então Free Runner carregada, essa aqui demora um pouquinho mais. Eu chamei Magna Cube aqui, pessoal, mas é o Energy Cube, tá? Que a gente tava falando aqui na live de Magna Cube e acabei confundindo as coisas. Bom, pessoal, já coloquei aqui, ela já tem 16 MB, então já tem 16 baldes aqui de hidrogênio. Eu acho que não sei se a gente vai precisar mais do que isso, eu acho que ela não gasta tanto assim. E qualquer coisa é só dar o barra home se a gente precisar. Mas, estando equipado lá com ela, a gente agora consegue finalmente voar. E como eu falei, a Free Runner impede a gente de tomar dano de queda, né? Então agora a gente tá preparado para ir ao Nether, mas antes, vamos fazer uma coisa também? O mecanismo tem esse card box, que a gente consegue empacotar algumas coisas como se fosse um Silk Touch, então um toque suave, né? E pra gente trazer o mob spawn do Blazer pra cá, a gente vai utilizar ele. Então a gente só precisa aqui de Sawdust, existem algumas formas de fazer. O próprio mecanismo tem a dele, que a gente colocando num Precious Sawmill, ele vai dar Dust pra gente, mas tem outras variações aqui. A que a gente vai fazer vai ser via essa Sawmill aqui. Ela é mais tranquilinha de fazer, a gente já tem tudo o que precisa.
mesa. E aí, com ela em mãos aqui, vamos colocar aqui junto com as outras mesas. Se a gente pegar madeira, ela vai começar nessa velocidade maravilhosa aqui a processar essa madeira. E dá, no processo aqui de refinar, ela também multiplica, né? Então, com uma madeira que daria 4 planks pra gente, ela dá 6. Então, aumenta a quantidade. Então, pra gente processar madeira aqui é muito boa. Mas a gente precisa dessa sawdust aqui. E aí, dessa forma, a gente consegue aqui um card box. Agora sim, eu tô com tudo que a gente precisa para ir ao Nether. Outro mundo, pessoal. E eu acho que a gente achou uma fortaleza. Se não, a gente achou um grande bastião aqui, viu? Eu acho que isso aqui é uma fortaleza. E eu acho que é uma fortaleza sim. Agora é só encontrar os spawn de Blazer. Pessoal, tô achando que aqui não é uma fortaleza não, viu? Tá muito grande. Mas se for o que a gente tá achando, vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com um pouco de... Ó, isso aqui definitivamente não é uma fortaleza, mas eu vou marcar isso no mapa pra gente voltar depois pra ver. Oh, esse carinha aqui é forte pra caramba, mano. Mas a gente deu uma sorte legal. Porque já tem um spawn dele ali e ele dá um recurso muito interessante pra gente. Só que se ele me... Do jeito que eu tô aqui, se ele me der uma lapada com aquela espada ali, com certeza eu vou morrer. Então eu vou deixar marcado, adicionar um waypoint aqui, pra gente voltar depois e pegar aquele spawn dele. Finalmente encontrei aqui, agora é só ir atrás do spawn de Blaze. Pessoal, eu já tinha encontrado aqui um spawn de Blaze, acabei não gravando. Vou mostrar pra vocês como é que faz, é bem simples na realidade. Quando a gente encontrar o spawn, a gente só precisa vir com a card box aqui e clicar. Aí a gente consegue agora quebrar ela, e assim ali dentro, ó, Monster Spawner, a gente consegue levar ela pra nossa base. E vou fazer isso, que aqui tá muito perigoso, então vou dar o barra home aqui. E agora a gente tem acesso aqui a um mob spawner de Blazer na nossa base. Bom, peguei uma Blaze Rod lá, eu acho que vai ser suficiente pra mim já mostrar pra vocês o que a gente consegue fazer com Flake. Bom, se a gente colocar ela aqui na Craft Table, ela vai dar 2 Blaze Powder pra gente, mas o Crusher, ele consegue dar 4 pra gente, né? Então, ele já dá uma duplicada também, a gente vai ter mais ainda. E beleza, voltando aqui na receita do Flux Core, que a gente vai precisar bastante, a gente vê que tem bastante coisa que a gente tem, que a gente foi atrás, mas tem esse cara aqui também, Flux Dust. E quando a gente clica pra abrir aqui a receita do Flux Dust, a gente vê que, bom, tem uma receita um pouco diferente ali. O que ele tá dizendo pra gente é que a gente precisa de uma Bedrock, de uma Redstone Dust e de uma Obsidiana. Então vamos lá procurar Bedrock, vamos até a Bedrock pra gente montar isso aqui, vamos levar o que a gente precisa, né, que é a Obsidiana e uma Redstone Dust. Tava tentando descer aqui numa caverna, pessoal, é bom que eu já encontrei outras Redstone aqui pra gente fazer isso aqui, mas eu vou aproveitar, já que a gente não chegou até Bedrock, pra mostrar uma função bem legal aqui do VMine, né, a gente consegue ter aqui, apertando o scroll, já mostrei isso pra vocês, mas tem um templatezinho que é esse Mining Tunnel, que ele dá um túnel de mineração pra gente, né, então a gente quebrando aqui, a gente consegue agora descer ali, né, bem mais simples, ele cria um templatezinho, acho que vai até Bedrock, desde que até a Bedrock esteja com esse bloco aqui, né. Beleza, chegamos aqui a Bedrock, agora vamos ver o que a receita tava falando pra gente. Bom, ele tá dizendo ali que na camada Y, a gente precisa colocar uma Redstone Dust entre uma Bedrock e uma Obsidiana, e aí dá um left click na Obsidiana. Então vamos fazer isso aqui e ver o que acontece. Mas antes, deixa eu voltar na base que se a porra da Obsidiana. Beleza, peguei aqui uma Obsidiana, e aí a gente tem aqui a magia do barra back, né? Então não criemos pânico. Agora sim, vamos jogar aqui 64 Redstone, colocar uma Obsidiana e um left click. Ah lá, uma pequena explosão. Agora a gente tem Flux Dust. Mas a gente não quer sempre estar voltando aqui pra pegar esse Flux Dust, né? Então a gente consegue ver que a gente, pelo esse mod aqui, do XY Craft, a gente tem um Extractor, que a gente consegue futuramente farmar Flux Dust, né? Futuramente a gente faz isso, acho que por enquanto o que a gente tem aqui vai ser suficiente. Beleza, agora que a gente tá aqui com o nosso Flux Dust, tá, a gente vai precisar bem mais do que eu imaginava. A gente vai precisar de alguns na realidade. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é esse Flux Controller aqui. Pra fazer ele, a gente vai precisar do Flux Core, que a gente foi ao Nether exatamente para conseguir ele. Já temos o Flux Core. Agora a gente vai precisar de alguns Block, né? O Flux Block são vários Flux Core com alguns... Eu ia fazer o Flux Controller aqui, pessoal. Além da gente não ter recurso para fazer ele, aliás, além da gente não ter aqui, no momento, recurso para fazer ele, a gente não tem utilidade, porque o Flux Core, basicamente, ele dá energia, né? Eletricidade pro nosso inventário. Assim a gente conseguiria recarregar as coisas automaticamente que tem no inventário. Porém, a nossa Jetpack não utiliza energia, que é o principal aqui, e a gente não tem muitas coisas que utilizem energia no inventário. Então a gente não vai fazer ele. Vamos fazer os outros dois, que é o Flux Plug e o Flux Point. Esse sim a gente vai ter utilidade para eles. O craft é bem simples, alguns Flux Core junto com um bloco de Redstone. Para fazer o Flux Point e o Plug, a gente precisa também do Flux Core ao redor de um Flux Block para fazer alguns, né? Vamos fazer aqui e aí eu já mostro para vocês como que eles funcionam. Vou começar fazendo aqui o Flux Plug e agora o Flux Point. Tá, então como que eles funcionam? Se a gente colocar o mouse aqui, ele vai dar uma pequena descrição pra gente. Eu acho que a gente não tem no livro aqui do Alder Mods uma aba só pro Flux, né? Então
vamos ver ali o que ele fala. E bom, pessoal, como que o FlexPoint e o plug funciona? Na realidade, ali, quando a gente passa o mouse, ele já explica pra gente. O FlexPlug, ele recebe energia de um bloco adjacente. É ele quem adiciona energia à nossa network, a nossa Flex Network. Então, ele adiciona energia e esse cara aqui remove energia, provendo energia a um bloco adjacente. Tá, esses nomes muito paparicados aí, bloco adjacente é muito difícil de entender, mas basicamente esse cara aqui vai receber energia e jogar pra nossa network, e esse outro aqui vai retirar energia e jogar pra algum bloco de nossa escolha. Então, se a gente colocar FlexPlug na nossa bateria, a gente clicando nele, a gente vai ter essa interface muito louca aqui, mas ela também é bem simples de entender. Quando a gente vem aqui, né, nessa Network Selection, a gente consegue criar uma nova network. Vou colocar um nome qualquer aqui. Vou chamar ela de Main Network e vou criar. Agora, né, quando a gente clica nela, ficou azulzinho. Ou seja, esse FlexPlug tá tirando energia e colocando agora na nossa network. Em qual network? Main Network. A gente consegue criar várias. O FlexPoint, ele tem que se conectar a algum item, algum recurso que precisa de energia. No caso aqui, eu vou utilizar a nossa fornalha de exemplo. Então, a gente vê ali, né, que ela tá para receber energia, mas ela não tem nada ainda armazenado. Então, quando a gente colocar aqui o nosso FlexPoint, não vai acontecer nada ainda, porque a premissa do Flex Network é a seguinte: ele vai transportar, né, a energia, a eletricidade, através de networks, através de algumas redes. Então, a gente precisa configurar as redes tanto para o nosso plug quanto para o nosso point. Então, a gente já criou a Main Network, a gente só precisa agora conectar o nosso point na Main Network. No momento que eu fizer isso, olha a velocidade que ele encheu a nossa fornalha e ele já está configurado para ficar recebendo de forma wireless a energia. E bom, ele te dá algumas configurações aqui, né? Dentre elas, a gente tem aqui uma Transfer Limit, que a gente vai definir o limite de transferência desse point, então o quanto ele vai tirar de energia por ticket, e a gente também consegue fazer algumas configurações tipo Bypass Limit. Eu coloquei um valor bem alto aqui, a gente consegue configurar isso aqui, pra gente dar uma olhada nisso aqui funcionando. Então, quando eu colocar novamente esse argumento de Factor, então automaticamente ele vai encher 1 milhão de RF, né? Porque ele já vai pegar esse 1 milhão de RF do nosso sistema, da nossa network. Ah, e uma coisa bem legal que a gente pode fazer é que, bom, a gente não tem muito FlexPoint agora, né? Então vamos supor que a gente quer agora substituir esse caminho de rato que a gente fez aqui no nosso episódio passado. A gente consegue também colocar o FlexPoint para se conectar a uma rede de cabos, né? Então a gente tem alguns conectados aqui. Quando eu colocar ele vai agora suprir essa rede de cabos aqui pra gente. Assim a gente não precisa sair colocando um FlexPoint em cada máquina, né? A gente pode ter uma network, como o próprio nome já disse, cabeada, e só transferir energia da nossa estação para qualquer lugar da nossa base e do nosso mundo. A gente consegue até transferir de dimensões diferentes. Então a gente agora tem energia o tempo todo. E eu já dei um pequeno spoiler para vocês quando a gente estava tentando construir, tentando entender o modpack, que foi o Flex Network. A gente consegue também transferir energia para o nosso player. E a gente vai fazer isso futuramente. Ainda não temos necessidade, mas quando te precisar a gente faz. Agora sim, pessoal, vamos para o real objetivo desse episódio aqui, que é a gente ter a Builder, finalmente. Para isso a gente vai precisar começar a entender um mod de magia. Isso mesmo, porque se a gente vir aqui no nosso J e pesquisar pela Builder, que é o item que a gente quer fazer, esse carinha, ele precisa de um recurso chamado Aldemodule Nugget. Então a gente vai precisar de um recurso Aldemodule para fazer esse cara. E Aldemodule é um dos primeiros recursos mais difíceis da gente encontrar aqui no modpack. Afinal, ele leva meio que o nome do modpack, né? Aldemodule. Tá, mas o quão difícil é esse cara? Na realidade, ele tem um capítulo inteiro já dedicado só para ele, que é esse capítulo 2. Se a gente clicar aqui nele, no Aldemodule Ingot, ele vai explicar pra gente do que a gente precisa. Primeiro, a gente vai precisar de uma picareta do tier de Netherite. Como assim do Netherite tier? Se a gente olhar aqui também na nossa barra, a gente tem a parte de Basic Tools. Ela mostra pra gente quais os tiers daquela ferramenta, né? Desde as espadas quanto das picaretas. Então o que a gente precisa é só achar a picareta de Netherite e ver que ela é tier 5. Então qualquer coisa que seja tier 5 ou maior do que ela, a gente consegue quebrar o Aldemod. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter uma picareta maior que tier 5. E eu acho que tem um bug, pra mim é um bug porque é muito fácil. Mas a gente tem uma picareta que ela é de um tier bem alto, do tier 6. Então a gente já consegue. E ela é do Mystical Agriculture. Se a gente dá o clique nela aqui, a gente consegue ver que qualquer uma dessas picaretas aqui é do tier 6. Até a picareta tier 1 de Inferium do Mystical Agriculture. Ela é bem tranquilinha de fazer, a gente só vai precisar de Inferium e a gente já tem bastante porque a gente minerou. E de alguns diamantes. Então com ela a gente já consegue fazer. Então esse cara não é o maior desafio pra gente. Na realidade, o nosso maior desafio é onde encontrar o Aldemodule. Porque se a gente voltar, se a gente perceber na nossa questline, tem um passo antes da gente encontrar o Aldemodule, que é o Ancient City. Então já tá escrito bem grande na nossa tela. Então o que esse cara tá falando aqui pra gente? Que a gente só consegue buscar o Aldemodule em uma estrutura vanilla do Minecraft, que é a Ancient City.
City. Então, antes da gente pegar o Aldemod, a gente tem que encontrar o Ancient City. E eu não quero ter que ficar procurando aleatoriamente o Ancient City, afinal a gente tá jogando em um modpack e o modpack tem várias formas da gente fazer várias coisas. E é por isso, pessoal, que a gente vai precisar entrar em um dos mods mais legais que tem aqui no modpack, que é o Ars Novel, pessoal. Esse mod, ele é um mod mágico, ele tem várias coisas que a gente com certeza vai explorar mais pra frente, mas eu quero ser bem pontual no que a gente vai precisar dele aqui hoje. Aqui dentro, pessoal, do Ars, a gente tem vários conceitos que a gente não vai trabalhar neles agora, mas a gente tem que entender que tem um conceito de rituais que a gente consegue fazer dentro do Ars. E esses rituais, eles são feitos a partir do que eles chamam de tablet, né? Então a gente tem vários tablets aqui. E bom, pessoal, dentre esses vários tablets que a gente tem aqui, a gente consegue notar esse aqui que tem até um símbolozinho do mapa, que é o Tablet of Locate Structure. O nome já é bem sugestivo, então a gente consegue localizar estruturas a partir desse ritual aqui. Então clicando aqui com o botão direito, a gente já consegue ver todas as estruturas que a gente consegue localizar com ele. Então tem o templo da jungle, tem a mansão, tem um bastião e tem a Ancient City aqui também, que é o que a gente tá atrás. Tá, agora que a gente sabe que a gente precisa desse cara, a gente precisa saber como que ele funciona. E aí a abazinha aqui do Ars, que fica na parte de magias, a gente consegue ver aqui o livro do Ars Novel, ele fala que ele mostra pra gente todos aqueles tablets que a gente viu ali. E tá, a gente vai precisar fazer tudo isso aqui do mod pra gente chegar até a parte dos tablets? É, mais ou menos, a gente consegue dar uma pequena rushadinha, porque a gente tem que entender que ele funciona baseado em Source, né? O Ars, ele funciona baseado em Source, que é como se fosse a mana do modpack, é como se fosse a energia do modpack. A gente não vai entender muito bem como que funciona isso agora, mas a gente já sabe que pra gente construir esse cara, que a gente precisa fazer nesse ritual Brazier. Então a gente só vai precisar craftar esse cara, a gente não precisa saber ainda pra que funciona cada uma dessas coisas, mas os recursos não são tão difíceis assim. Então a gente vai precisar dessa Source Gem, ouro e de um Arcane Pedestal. E o Arcane Pedestal, por suas vezes, também vai levando várias coisas de Source ali. Então acho que é legal a gente começar a ter Source, certo? Certo, a gente poderia ter uma farm passiva pra isso aqui, mas a gente consegue, explorando, encontrar algum desses recursos. E eu lembro que no início do episódio, a gente buscou algumas estruturas nessa direção e a gente encontrou uma das estruturas do Ars. Deixa eu ir atrás e mostrar pra vocês. Quando vocês estiverem explorando o mapa de vocês, vocês virem aquele negócio brilhando daquele jeito, provavelmente é uma estrutura do Ars. Então dá pra ver de longe. Beleza, chegamos aqui. Eu já vi que tem outra naquela direção ali, então a gente também vai lá e a gente começa a ver que a gente tem a tal da Source Stone que precisa lá. Então a gente só quebrando isso aqui, a gente já tem acesso à pedra principal que a gente precisa. E aí você também dá uma olhadinha nos baús, que você vai encontrar algumas coisas a mais. Eu vou pegar todas essas pedras aqui e vou pegar também a madeira do Ars, pessoal. A madeira das árvores são bem importantes, então já pega tudo. E essa é a outra estrutura que eu falei pra vocês do Ars, pessoal. Mais uma vez, ela brilha muito, então você vai ver de longe. Aqui a gente já tem um item ali, um Warp Next. Não vamos precisar dele por enquanto, então podemos deixar aí. Mas as pedras todas aqui a gente vai levar. Levem a madeira também. Beleza, pessoal. A gente simplesmente explorando, a gente já conseguiu algum dos recursos que a gente precisa pra fazer o Arcane Pedestal. Agora a gente só precisa da Source Gem. Como a gente consegue essa Source Gem, pessoal? Basta a gente olhar aqui, que a gente tem mais um item do Ars, que é o Embuement Chamber. A gente consegue colocar lápis lazuli nele e ele vai retornar pra gente uma Source Gem. Como que funciona o craft dele? É a madeira do Archward Planks, né? Que é exatamente a madeira que a gente acabou de pegar. Que é esse cara aqui, né? Então já vamos craftar alguns. E agora a gente consegue fazer o nosso primeiro item do Ars. Tá, por enquanto eu vou colocar ele aqui junto com o nosso item do Integrated. E a gente colocando ele no chão, a gente já vê que ele tá ali brilhando, né? Porque ele tá pegando, pessoal, o que eu falei, né? Tudo aqui é baseado na Source. Então ele tá pegando, doar essa Source pra carregar ele, porque ele precisa dessa Source pra funcionar. A gente consegue acelerar isso aqui colocando mais Source pra ele, né? Mas como a gente não vai entrar ainda no mod de vez, vamos deixar ele funcionando de forma passiva aqui. E o que a gente viu lá, a gente só precisa colocar o lápis lazuli dentro dele e ele vai começar a craftar a Source ali pra gente. Mas olha a velocidade, é muito lento, porque ele tá gerando aqui de forma passiva, como eu falei pra vocês. Então, aos pouquinhos, ele vai carregando. E aí, só um extra aqui pra vocês, eu tava tentando fazer uma farmzinha pra gente melhorar aqui, né, pra gente não precisar ficar olhando aqui esse cara. Mas se a gente colocar um hopper normal ali, colocar o lápis lazuli, ele vai tirar ele antes dele preparar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um mod que a gente já tem utilizado bastante para fazer esse filtro, que é o próprio Drawer. Então, se a gente colocar o Drawer embaixo desse cara e travar ele para receber a Source, ele nunca vai tirar o lápis lazuli dali. Então, olha lá, ele já fez ali uma animação bonitinha, a gente já tem a nossa Source. Se a gente colocar ele aqui embaixo, e claro, a gente precisa dar um upgrade de Puller, que a gente já fez no episódio passados, e aí a gente só tem que configurar, né? Lembrando de configurar aqui a face dele, ou seja, a gente quer puxar de cima. Agora ele virou meio que um funil pra gente. Só que como
ele só recebe um item, se a gente colocar o lápis lazuli, ele nunca vai tirar esse item da Embuement Chamber. Ele vai esperar ele fazer, e quando ele se transformar em uma Source, aí sim ele vai pegar a Source, né? Então a gente não vai ter problemas aqui com filtro. E agora, pessoal, é só a gente colocar um Hopper aqui em cima, colocar lápis lazuli, e aí a gente tem uma farm bem simplesinha, né? Mas beleza, a gente já tem as duas aqui, eu acho que já dá pra gente fazer alguma coisa. E aproveitando que a gente tá falando aqui de upgrades, enquanto ele vai fazendo aqui as nossas Source, vamos fazer um upgrade bem interessante pra gente. Que é um upgrade na nossa backpack, afinal ela também tem espaço aqui pra alguns upgrades. Eu tô cansado de ter que ficar comendo manualmente esse Infinity Rain aqui. Então o que a gente vai fazer é configurar a nossa backpack pra alimentar o nosso personagem automaticamente. E o upgrade que faz isso, pessoal, é esse upgrade aqui de Feeding Upgrade. O que ele precisa é de uma Ender Peel e alguns alimentos dourados, né? Então já vamos fazer o que ele precisa aqui, e agora sim a gente consegue fazer o nosso upgrade. Então abrindo ele, colocando no espaço de upgrade, a gente vê que ele vai abrir mais uma abinha pra gente aqui, né, de alimento. Então a gente tem dois modos, né, de aceitar e de negar. Então o que a gente quer aceitar que ele coma seja o nosso Infinity Run, e sempre que a gente tiver com fome, desde que ele esteja dentro da nossa mochila, ele vai se alimentar sozinho. Bom, agora sim a gente consegue ver, a gente já tem algumas Source aqui, acho que a gente consegue dar continuidade ao que a gente estava fazendo do Ars. Então só relembrando, pessoal, o que a gente está procurando é esse Ritual Brazier. Ele precisa, antes de tudo, um Arcane Pedestal, já vamos fazer ele, e ele precisa também de um Source Gem Block, já vamos fazer também. Com isso a gente consegue fazer o nosso Ritual Brazier. Vamos colocar ele aqui em um lugarzinho? Bom, agora com ele em mãos, a gente consegue fazer finalmente o nosso ritual. Só o que a gente precisa é entender como ele funciona, né? Então o que ele tá falando aqui pra gente? Que para encontrar um Ancient City, ele precisa simplesmente de uma Deep Slate Bricks e do Tablet of Location, que por sua vez é feito dessa forma aqui. Então vamos construir o Tablet of Location, ele precisa de alguns itens. Dentre eles precisa desse Vinction Arkwood Log. Então a gente não tem esse cara aqui ainda, a gente pegou, como eu falei, as madeiras do Ars são bem importantes. A que a gente pegou é a Arkwood, né, que é a azul, a gente precisa da roxa, então deixa eu ir atrás dessa madeira. Bom, pessoal, tava me preparando para ir atrás dessa madeira, mas me deram uma dica bem legal aqui na live, que a gente consegue construir um cara que vende todas as saplings. E como a gente tá falando de uma árvore, a gente consegue achar a sapling dessa árvore também, que é esse cara aqui, o Market. Eu nunca utilizei ele, mas vamos ver como que ele funciona. Vou achar um lugarzinho aqui pra ele. Tá, vamos achar aqui um lugarzinho pra colocar ele. Me falaram que é bom tirar um pouco o item, é bom tirar um bloco atrás dele, né? E, cadê? E lá tá ele, pessoal, ele caiu do céu, eu não sabia, porque da vez que eu tentei ele veio do chão, mas tá aí, pessoal, o nosso market. E aí aqui, pessoal, a gente digitando Ars, a gente tem acesso às saplings dele. Então com a esmeralda, a gente consegue a árvore que a gente tá precisando, que no caso é essa Vexing Arkwood aqui. Com a esmeralda, a gente tem acesso agora à nossa árvore. Eu não sei se ela cresce normalmente, mas vamos ver se eu ainda tenho aqui um pouco de Bone Meal. Bom, peguei aqui o Bone Meal e tá lá, pessoal, a nossa árvore. Ela cresce também com o Bone Meal, já vamos pegar a madeira, que é o que a gente tá precisando, e agora a gente tem várias saplings dessa aqui também. Cara, muito legal esse market aí, viu? Tá, agora a gente já tem tudo, só falta essa Wayfind aqui. Mas barra em outro problema, pessoal, a gente tá precisando de ametista, então deixa eu ir atrás dessa ametista. Não vamos precisar ir atrás, não. Eu lembrei que quando eu tava minerando eu tinha encontrado algumas. A gente tem 8 aqui. Então, agora sim, a gente consegue fazer o nosso Tablet of Location Structure. Já temos o primeiro item, mas lembrando que pra gente fazer ele, que pra gente utilizar ele, a gente vai precisar de uma Deep Slate Brick. Então já vamos fazer um aqui. Agora sim a gente consegue fazer o nosso ritual, pessoal. Como que funciona ele? A gente precisa simplesmente clicar com o botão direito com o tablet que a gente quer utilizar no ritual. Ele vai acender essa linda chama roxa aqui do Ars, que o Ars é um mod muito lindo. E tá, eu coloquei algum item lá, né? Eu coloquei uma Wheat Seed. Não era o que eu queria. Como vocês viram, qualquer coisa que a gente dropar aqui perto, ele vai consumir, né? Então, vamos jogar o item que ele precisa, que é uma Deep Slate Brick. Agora sim, ele consumiu a Deep Slate Brick e ele está esperando a ativação. Vamos ver o que vai acontecer. Para ativar ele, pessoal, tem que clicar com o botão direito, tá? Agora sim, a gente tem a nossa Bound Wayfinder e ela tá apontando para uma Ancient City que está a 1588 blocos de distância. Então é isso, pessoal. Dessa forma bem simples, com alguns materiais bem simples, a gente consegue localizar qualquer estrutura dentro do jogo. Como a gente vai precisar achar essa Ancient City, vamos já fazer uma Waystone, pois pro craft dela a gente já tem tudo que a gente precisa, que é essa Warpstone, algumas Obsidians e algumas Stone Bricks. Com isso a gente já consegue fazer uma Waystone para deixar lá na Ancient City. Pessoal, só mais uma dica extra, caso vocês não tenham encontrado a ametista aí no mapa de vocês, a gente tem esse item aqui também do Ars, a ametista ela é bastante utilizada dentro do modpack, então eles já criaram também um item que é bem simplesinho de fazer, que vai com aquela Arkwood Plank, né, que a gente acabou de encontrar, e fazendo ela, clicando com o botão direito, a gente vai ter acesso, né, a gente vai conseguir ver, como se fosse um X-Ray, olha lá, brilhando bastante, a gente vai conseguir ver onde tem a ametista, né, então se a gente cavar aqui pra baixo,
naquele lugar que tá brilhando pra caramba, vai ter ametista. É uma forma fácil de você encontrar caso você não tenha aí. Só pra não falarem que eu tô mentindo, eu vou até lá pra mostrar. Eu usei aqui o V-Mine, pessoal, pra quebrar pra gente. E aí, descendo direto aqui, a gente consegue ver que, bom, eu não tava mentindo, né? Tem bastante ametista aqui. Mas tem poucos usos, tá? Esse cara, a gente só consegue usar ele 4 vezes e ele já quebra. Então, use com sabedoria. Agora sim, sem mais enrolações, vamos atrás da nossa Ancient City. Bom, pessoal, cheguei aqui, nossa bússola já tá girando. Então, provavelmente aqui embaixo a gente já vai encontrar a nossa Ancient City. Vou usar aqui o V-Minezão mesmo pra gente chegar até lá. E tá lá, pessoal. Essa bússolazinha do Ars, ela é muito precisa, tá? Então, podem confiar nela que onde ela apontar, você vai encontrar o que você está procurando. Agora, pessoal, o que a gente precisa é só olhar as paredes. Mesmo a gente estando num lugar em que spawna o Aldemodium, ele é um pouquinho raro, então a gente não vai encontrar ele de primeira. A gente tem que encontrar, a gente tem que procurar e tem um risco agora a mais, que é a gente spawnar o Warden, e eu não quero isso, né? A gente não tem condições de tancar esse cara ainda. Mas deixa eu ir atrás do nosso Aldemodium aqui. Mas antes, a gente veio atrás do bagulho, trouxe essa Waystone, porque a gente precisa construir a nossa picareta de Infério que eu falei pra vocês. Afinal, a gente precisa de uma picareta Tier 5 pra quebrar o Aldemodium. Daí, colocando aqui a nossa Waystone, a gente consegue, né, viajar de volta pra nossa base e depois voltar lá sem muitos problemas. Deixa eu fazer, então, essa picareta. Bom, pessoal, pra gente fazer a nossa picareta de Infério, vai alguns itens, tá? Mas são itens bem tranquilinhos de conseguir. Minerando, a gente já conseguiu todos eles. Pra gente fazer o Infério Gemstone, que a gente vai precisar de 2, basicamente a gente precisa de Infério Essence, que a gente tem bastante, e Prosperity Gemstone, que por sua vez a gente simplesmente tem que fazer esse craft com Prosperity Shard e Diamante. A gente já tem tudo pra fazer aqui. Você precisa fazer 2 dessas e você precisa também do Inferior Ingot. O Inferior Ingot, por sua vez, vai também Inferior Essence com Prosperity Ingot, que leva basicamente ferro e Prosperity Shard. Dessa forma, a gente já consegue fazer a nossa picareta. Mais cuidado com a picareta que o sistema de vocês vai puxar aí, porque pode ser que ela utilize a picareta principal, né? A gente não quer utilizar aquela ali que tem alguns encantamentos, né? Queremos deixar uma picareta de diamante ainda. Então vamos fazer uma nova aqui. Agora sim a gente tem a nossa picareta de Infério, pessoal. Essa picareta aqui que a gente vai utilizar para pegar o nosso primeiro Aldemodium. Então vamos voltar lá na Ancient City já, sem enrolar muito. Clicando aqui na nossa Waystone, a gente consegue voltar exatamente para outra Waystone. Isso aqui é bem legal. E agora eu vou com todo o cuidado do mundo tentar encontrar esse cara. Ele parece bastante com o ouro, então eu sempre confundo o ouro com esse cara. Bom, a gente vai precisar ver algumas coisas voando, então já vamos procurar aqui um controle do mecanismo, pessoal, que é esse controle aqui, ó, Chest Mode. Chest, que é o peito, né, onde a gente equipa a nossa Jetpack, né? Eu coloquei aqui o VF4 para isso. A gente consegue mudar agora o modo de voo da nossa Jetpack. A gente tem esse modo Hover, ele vai gastar mais combustível, mas a gente consegue ficar planando agora, como se fosse parecido ali com o que a gente tivesse no Criativo. Assim fica mais fácil pra gente minerar um pouco. Bom, pessoal, enquanto eu tava aqui procurando, tá bem difícil de encontrar o Aldemodium. Eu vou abrindo alguns baús. Isso aqui é muito importante, tá? É bom a gente ter alguns já Eco Charge, então já vai pegando aí, que a gente com certeza vai utilizar. Pessoal, eu acabei de encontrar o Aldemodium, só que eu dei o azar do Aldemodium tá bem em cima de 2 spawn do Arden. Eu tô tentando atrair eles pra longe, porque eles estão bem em cima, cara, do meu Aldemodium. Mas vamos lá. O bom é que agora a gente já consegue voar, né? Então, eu vou tentar quebrar o spawn dele que tá em cima do meu Aldemodium. Vai. Era uma enxada que eu precisava e spawnou outro. São 3 agora. Tá lá o bichão e tá lá meu Aldemodium. Beleza, vamos lá agora. Agora sim, pessoal, tá aqui. Esse aqui é o tal do Aldemodium. Já vamos pegar ele aqui com nossa picareta de Infério. Estamos com o inventário cheio, não tem problema. E a gente tem um Aldemodium, pessoal. Vou voltar em casa, porque eu acho que um já vai ser mais do que suficiente pra gente fazer o que a gente quer aqui. Já que a gente consegue duplicar ele também, né? Então a gente tem aqui, ó, um Raw Aldemodium War. Com ele em mãos, a gente consegue no Hammer duplicar ele em 2 pods de Aldemodium. Daí é só colocar na fornalha que a gente tem 2. Esses 2 vai ser suficiente por enquanto. A gente vai precisar de mais, a gente precisa de bem mais do que isso aqui. Mas para esse primeiro momento, que é simplesmente para construir a Builder, um já tá mais do que suficiente, já que a gente precisa da Nugget dele. Então já vamos construir a Nugget. A gente precisa também desse Machine Frame, mas ele vai só ouro, ferro e lápis lazuli pra gente fazer esse corante. E ele vai também alguns blocos de redstone. E agora, pessoal, a gente tem tudo o que precisa para fazer ela. Com isso a gente consegue fazer finalmente a nossa Builder. Tá, mas como que ela funciona? Pra que ela serve na realidade? O nome da máquina é Builder, ela vai construir pra gente? Bom, mais ou menos, como na maioria dos mods que a gente percebeu, a gente consegue criar novos módulos, upgrades e argumentos pra esses mods, que dita como eles vão se comportar. No caso da Builder, ela faz parte do mod do RF Tools, né? Então já vamos digitar o nome do mod aqui, e de cara a gente já vê ali alguns argumentos, alguns shape cards pra nossa Builder. Tem de outras coisas, por exemplo, shape card, place liquids, então a gente consegue
consegue fazer ela colocar líquidos, consegue fazer ela dar pump em líquidos, retirar líquidos. Ela quebra vários blocos, mas o que a gente está interessado são esses shape card de clearing, que a gente vê ali que tem uns nomes bem conhecidos, né? Tuna, Silk Carry. É isso mesmo, pessoal. São alguns shape cards que tem a habilidade de minerar pra gente. E a gente consegue, inclusive, colocar fortuna neles. Então já vamos correr atrás desse shape card aqui de fortuna. A gente precisa progredir ele, desde um shape card normal até o shape card de fortuna, né? É uma cascatinha de craft. Vamos fazer e ver o que precisa pra fazer cada um deles. Então vamos começar fazendo o shape card normal. Ele é bem simplesinho de fazer, como vocês viram aí. Com eles a gente consegue agora fazer o shape card de query, que vai fazer a mineração normal pra gente. Daí com o query, a gente vai fazer agora o clearing query. E por fim, clearing query, a gente vai fazer o de fortuna. Beleza, pessoal, eu tinha feito errado, tá? Mas caso você faça o errado, no caso eu tinha feito o clearing lá, né? Que é o que vai fazer a parte de limpar. Não é o que a gente quer minerar realmente, né? Daí é só fazer ele dando a volta com dirt, que aí ele já reseta pro query normal, né? Então de clearing query pro normal. Que é ele que a gente precisa pra fazer o de fortuna, né? Então se a gente passa o mouse aqui, a gente tá com ele ali. Esse cara precisa de várias coisas, dentre elas uma guest tier, dimensional shard. Cada dimensional shard vai algumas coisas, tipo prismarine shard. Então a gente não tem condições de fazer o de fortuna ainda. Então a gente já consegue utilizar esse de query normal. Ele vai minerar normalmente, como se fosse um player minerando com uma picareta normal, sem fortuna, sem silk touch, sem nada, o que já é mais do que suficiente aqui pra gente. Outro carinha bem importante é esse cara aqui, o Filter Module. Esse Filter Module, também do RF Tools, ele dá pra gente a possibilidade de filtrar o que a gente quer minerar. Então vamos fazer ele, a gente tem tudo que precisa. E aí, fazendo ele, pessoal, a gente consegue agora, clicando com o botão direito, abrir uma aba de filtro. Já vamos ver como que funciona esse filtro aqui. Ele funciona por tags, tá? A gente no Minecraft consegue referenciar blocos, itens por tag. O que serve essas tags? Quando a gente tem minérios, todos os minérios, ele faz parte de uma categoria, né? A categoria de minérios. E essa categoria a gente consegue acessar ela inteira a partir das tags. Vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui C-Ores, essa classe C-Ores, ela tem todos os minérios possíveis do jogo. Se a gente colocar C-Ores e colocar Iron, quando a gente clica ali, mesmo o Iron sendo um tipo de minério, existem vários blocos que a gente consegue minerar o Iron. Por exemplo, o Iron Ore numa Stone normal, o Iron Ore numa Deep Slate, o Iron Ore numa Death Rock. Vocês entenderam a ideia. Mas a gente não quer filtrar nada, a gente só quer dizer pra ele, pô, pega tudo que é ores, pega tudo que é minério pra gente, assim a gente vai conseguir capturar todos. Se tiver algum que a gente tá querendo mais, por exemplo, agora eu sinto que a gente tá precisando bastante de ouro. A gente pesquisa por gold e a gente vai minerar apenas ouro. Isso é bom porque a gente consegue, porque a gente não vai sair quebrando tudo. Afinal, essa builder aqui, se a gente colocar ela, a gente definir uma área pra ela, ela vai quebrar tudo que tiver dentro daquela área, incluindo blocos de terra, bloco de pedra. Não é o que a gente quer que ela pegue, é somente os minérios mesmo. Tá, no final eu decidi deixar só ores pra gente minerar tudo que é minério, pessoal. A gente tem uma fonte de energia que ela tá bem parrudinha agora, então acho que ela vai tancar. E a gente nem tá com fortuna, nem com silk touch aqui, porque dependendo do query que você colocar nela, vai consumir mais energia. Tá, mas vamos colocar a bichona no chão, em qualquer lugar aqui mesmo por enquanto. E abrindo ali, ela dá várias opções, parece um robozão muito louco, muito difícil, mas não é. A gente tem dois slots mais importantes, o que a gente vai colocar o nosso query e o que a gente vai colocar o nosso filtro. Já vamos colocar o filtro ali, e ela te dá várias opçõezinhas a mais aqui. Por exemplo, se a operação não for possível, esperar na posição atual. Então o que ela tá dizendo aqui? Que se ela não conseguir quebrar algum minério, ela vai ficar travada esperando. Não é o que a gente quer, né? A gente vai querer que ela não espere. Se ela não conseguir, ela pula pro próximo. A gente consegue também tirar o som, enfim, são várias configurações que a gente precisa. E obviamente a gente vai precisar de energia aqui. Por isso que eu fiz no começo do episódio o nosso Flex Network, porque a gente não quer ficar passando esse cara vários fios até ela. Então já vamos pegar aqui o nosso Flex Point e colocar aqui na nossa builder. Ela já recebeu ali 1 milhão de FE. Agora a gente falta a última parte, que é configurar o nosso Shape Card. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um Shift clique na nossa builder. Ele vai reconhecer essa builder aqui. Agora a gente precisa definir as posições em que a gente quer que a nossa builder minere. Por enquanto eu vou colocar aqui mesmo o primeiro ponto e o segundo ponto a gente vai seguir na diagonal naquela direção. A gente deu uma certa distância lá da nossa base, só que se a gente simplesmente colocar aqui, ela vai minerar só aqui na parte da superfície, né? Então a gente tem que cavar até onde a gente quer que ela minere, até qual camada a gente quer que ela minere. Então já vou fazer um grande buraco aqui. A gente chegou aqui até Bedrock já. Vou subir um bloco a mais e aí a gente vai clicar novamente aqui, Shift, botão esquerdo. Se a gente passar ali e segurar Shift, a gente vê que ele já tem as informações das coordenadas que a gente marcou. Agora a gente só precisa colocar o nosso Shape Card e aí a gente percebe aqui que ele tá no modo Redstone Mode, né? Então ela tá esperando ser ativada. A gente precisa colocar algum ticket de Redstone para ativar ela.
E a gente precisa também de algum inventário para ela começar a colocar esses recursos. Então, vamos fazer primeiro o inventário. Pessoal, o que eu fiz aqui de inventário, criei um barril do Sophisticated do tier de diamante. Então, ele já tem bastante slot aqui pra gente. E eu criei, por enquanto, somente um stack upgrade tier 2, porque a gente não tem recurso para fazer o próximo tier. Mas eu acredito que assim que a gente colocar para funcionar aqui a nossa builder, a gente vai ter recurso para isso. Por fim, a gente vai simplesmente tirar aqui para ele ignorar. E agora a gente apertando aqui no stop, ele vai começar a mostrar uma barra de progresso aqui pra gente. Então eu selecionei 72 chunks e ele vai começar a minerar de chunk a chunk, né? Se vocês olharem aqui, com essa pequena minerada que a gente deu, ele já tá conseguindo trazer alguns recursos. E como eu falei, ele tá minerando simplesmente tudo que é minério, né? Então ele vai trazer, por conta daquele nosso filtro, todos os minérios que ele encontrar. Então sim, pessoal, isso é bem roubado. A gente não precisa mais se ocupar com mineração. Só de deixar esse cara aqui funcionando, e claro, lembre-se de dar force load nesse chunk, que enquanto a gente estiver jogando, fazendo outras coisas no mapa, ele vai estar minerando pra gente. E olha só, nesse meio tempo que a gente estava conversando aqui, ele já foi um chunk, né? Então ele tem 72 chunks pra ir. Quando ele finalizar esses 72 chunks, a gente vai ter bastante recurso pra gente melhorar a builder, né? Pra gente criar um query melhor. E na realidade, pessoal, a gente nem precisa esperar que ela minerar muito. Eu pensei que pra gente ir em um lugar bem especial que tem no modpack, a gente precisava de alguns recursos de minério. Mas a gente só precisa de algumas nuggets de Aldemódio. Então, com uma Aldemódio que a gente pegou, a gente conseguiu fazer a builder e a gente consegue também fazer o teleport pad. Tá, mas o que faz esse teleport pad? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Se aqui no overworld a gente colocar ele em qualquer lugar e com a mão vazia dar shift click nele, ele vai carregar uma outra dimensão pra gente. Cara, mas é o que? É um super plano? É uma dimensão super plana? Cara, parece uma dimensão super plana normal. A gente tem uma característica bem legal nesse grande super plano. O nome dessa dimensão, se vocês olhar ali embaixo no nosso minimapa, é a Mine Dimension, ou seja, Mine Dimension. É uma dimensão inteira dedicada simplesmente pra gente minerar. Então aqui a gente tem um buff de recursos, mas não só isso, a gente consegue, descendo aqui, a gente tem a primeira camada dela, que é a de stone normal, e conforme eu vou descendo, eu vou encontrando vários recursos, só de estar minerando pra baixo. Agora a gente chega normalmente aqui na Deep Slate, beleza, tudo normal até aqui, mas a gente continua descendo, pera lá, a gente chegou na Netherrack. É isso mesmo, existe também nessa dimensão, abaixo da Deep Slate, os recursos que a gente encontraria no Nether, né? Então a gente consegue também minerar os recursos do Nether. E mais abaixo ainda, a gente tem os recursos que a gente encontraria no End, né? Então a gente tem aqui a Endstone, por exemplo. Então isso é uma característica bem legal dessa Mine Dimension. Eu vou dar o /home aqui rapidão, porque já que a gente tem a nossa builder que está dedicada a minerar, nada mais justo do que deixar ela numa dimensão que é dedicada a minérios, né? Então já vamos pegar esse kitzinho que a gente fez aqui e levar lá para essa dimensão. Vamos pegar também o nosso barrel, mas lembra que como já tem bastante coisa dentro dele, é importante a gente passar o tape aqui, assim a gente consegue transportar ele sem perder os recursos que já estão lá dentro, e também vamos levar o nosso Flux Point. Agora aqui na Mine Dimension, a gente só monta novamente aquele setupzinho, é até um bom momento para a gente testar o Flux Point, que eu tinha falado para vocês que ele funciona entre dimensões, e como essa aqui a gente está em uma outra dimensão, quando a gente coloca, ele também vai permanecer recarregando nossa builder. Vamos colocar novamente o barril, mas é claro, a gente não pode esquecer de configurar o nosso query novamente, afinal a gente mudou de dimensão. Então já vamos dar aqui o shift click na nossa builder. Agora ele está pedindo ali para a gente selecionar o primeiro corner, né, a primeira coordenada. Vamos descer nesse buracão que a gente tinha feito aqui para me mostrar para vocês. Vamos colocar esse bloco e agora vamos selecionar o segundo. E uma forma bem de boa da gente selecionar o segundo ponto, a gente dá o F3G, né, para selecionar o... Assim a gente vai seguindo aquela linha, aquele nosso... do primeiro ponto, né, a gente segue assim indo na diagonal. Beleza, selecionamos o nosso último card. Agora é só colocar o query novamente e lá a gente selecionou somente 420 chunks. Então ela tem bastante coisa aí para minerar. E aí já vamos também dar um force load nesse chunk aqui. Agora, mesmo que a gente não esteja nessa dimensão, a gente vai estar minerando. E só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de copper que a gente já tem nesses minutinhos que a gente colocou. A gente com certeza vai precisar dar upgrade de stack aqui, senão a gente vai botar isso aqui só de copper. E bom, pessoal, a gente já fez bastante coisa nesse episódio, mas antes da gente finalizar, eu quero de alguma forma tirar os itens que a gente tá minerando da builder pra gente não precisar sempre estar vindo nessa dimensão e já levar ela direto lá pra nossa base. Para isso a gente vai utilizar um mod chamado Gem Storage. Ele funciona tanto para dimensional chest, né, tanto para chest quanto para fluido, né. Para fazer ele parece muito complicado, né, mas são coisas bem comuns, a gente já tem bastante delas. Inclusive se a gente vier aqui, a gente já tem
redstone agora aos montes. Então já vamos voltar lá na base e fazer os crafts que a gente precisa para criar 2 desses Dimensional Storage. Primeiro ele pede esse Dimensional Core, vamos fazer um dele, e um Solid Dimensional Core. Com esse cara a gente já tem um Core, o principal item. Agora vamos fazer 4 desse Dimensional Wall. Ele precisa de 8, então vamos fazer mais 4. Agora sim a gente tem um Dimensional Chest. Mas como eu falei, ele é um Dimensional, então a gente vai transportar de um para o outro. A gente precisa do pazinho dele, né? Do irmãozinho dele. Então vamos fazer esse mesmo craft. Agora com os 2 irmãos, a gente consegue interligar eles. Afinal, é essa a função deles. O que a gente precisa fazer é simplesmente configurar uma frequência para eles. No caso, eu vou colocar a frequência 66 para a gente fazer a nossa coleta de minério. Então tudo que a gente for input de minérios no nosso mapa, tudo que a gente for coletar minérios, eu vou colocar nessa frequência aqui. Então da mesma forma eu vou colocar o 66 aqui. Assim, ó, o que eu colocar nesse baú, a gente consegue acessar nesse outro. E interdimensionalmente. Então vocês já sacaram o que a gente precisa fazer, né? Apenas levar um desses caras aqui para lá. Daí, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui, tá? Eu já coloquei o Dimensional Chest aqui em cima da nossa Builder. Então ele já tá recebendo todos os minérios que ela tá minerando. E ele já tá aqui na frequência 66 que a gente definiu. Então já tá tudo certo. Ao colocar o irmãozinho dele no chão, a gente vê que a gente tem acesso a tudo que tem no outro baú. Agora o que a gente precisa é só ligar os dois. Uma forma bem fácil de fazer isso é utilizando esse mod aqui, o Pipe. Ele é um mod bem simples e realmente parece ser bem simples, mas ele é muito útil para várias coisas. A gente vai utilizar bastante dele ao decorrer da série para várias automações. Então vamos dedicar um vídeo à parte só pra gente falar dele. Mas por enquanto o que a gente precisa é do Item Pipe. Ele é bem simplesinho de fazer o craft dele, tá? Só precisa de 2 dropper, ferro e redstone. E para configurar as saídas dele, a gente precisa do Pipe Range, que também é bem tranquilo. A gente só precisa de stick e flint. Bom, como eu já construí eles aqui, a gente vai simplesmente ligar um pipe no nosso Dimensional Chest e o outro no nosso barrel. Dessa forma eles já estão ligados? Não, porque a gente tem que configurar a saída deles como eu falei. Para isso que a gente usa essa wrench. Vamos cuidar com essa primeira ligação. Vamos dar 2 cliques bem rápido para ele tirar a ligação. Acredito que não deve ter entrado nada aqui. E nesse segundo chest, a gente vai clicar somente uma vez. Assim a gente configura que ele vai tirar coisas daqui e jogar nesse outro aqui. Dessa forma a gente vai ter um buffer bem maior, já que esse cara aqui tem pouco espaço. Só que como vocês podem ver, ele tá demorando muito para tirar os itens daqui, né? Ou seja, ele tá cheio e a gente não consegue liberar espaço mais para entrar novos recursos. É para isso que servem os upgrades dele. Então a gente consegue dar upgrades para que ele tenha mais velocidade e fazer alguns filtros também. Eu já fiz aqui o de Iron, que é bem simplesinho. Daí com o de Iron a gente consegue fazer o de ouro e por fim a gente consegue fazer de diamante. Assim a gente aumenta muito a capacidade de storage dele. Para aplicar o filtro, a gente vem na nossa saída, clica com o botão direito e shift clique. Agora olha a velocidade que ele tá conseguindo retirar os itens. Assim a gente nunca vai encher o nosso buffer, né? Ou seja, a gente sempre vai estar minerando, sempre recebendo novos. E esse cara, como tem maior capacidade, vai estar armazenando todos os nossos recursos. Inclusive eu já vou fazer alguns upgrades aqui para ele, pra gente já deixar essa parte redondinha. Eu fiz aqui mais um upgrade de diamante e a gente consegue colocar um em cima do outro, tá? Então como a gente já tem um de Iron, se eu colocar mais esse diamante, ele vai ter bem mais espaços em um único slot para armazenar o mesmo tipo de recurso. Então a gente pode ver, por exemplo, o Copper, que é o que a gente tem aqui, ele tá armazenando já 1800 Copper ali. Inclusive, pessoal, olha só o que a gente tá minerando aqui, Dimensional Charge, que é o que a gente precisa para fazer o upgrade de fortuna. Assim a gente só precisa ir no Nether, pegar um ghast e a gente vai ter o upgrade de fortuna. Mas eu vou fazer isso off-live porque, bom, a gente já tá muito tempo aqui para fazer tudo isso, já tenho muito tempo de vídeo para editar ali, e dessa forma eu finalizo o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui, considere deixar o seu like e deixar o comentário, ajuda muito a fortalecer, a gente fez bastante coisa, e agora a gente começou no modpack de vez, porque a gente já tem recurso, minério infinito e à vontade, então a gente pode começar a brincar com vários outros mods. Valeu, pessoal, fiquem com Deus e falou!